Olá, acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da UDESC. Aqui é a professora Tânia Maria, da disciplina de Didática. Estou gravando esse vídeo, então, para apresentar para vocês a nossa unidade 3, que inicia hoje, dia 3 de maio, tá? Então, já estou compartilhando a minha tela aqui e vou mostrando para vocês o passo a passo desta unidade, também. Então, essa unidade, gente, a unidade 3, ela tem como temática os desafios contemporâneos para a docência. De alguma forma, ela já faz um preâmbulo, né? Já faz aí uma introdução à atividade que vocês vão desenvolver na AD1 e na AD2, que depois eu vou gravar posteriormente um outro vídeo explicando para vocês, tá? Mas é a questão mais da gente pensar agora o exercício, né, do professor dentro da sala de aula, no caso de vocês, né, professores aí de ciências para os anos finais do ensino fundamental, que compreende o 6º ao 9º ano, ou também professores aí do ensino médio, né. Então, gente, nessa unidade 3, a gente vai estudar um pouco o processo de formação de professores e os temas que eu estou chamando aqui pertinentes e também urgentes da escola do século XXI, tá? Nós temos aí que pensar, por isso que um professor, ele sempre tem que estar se atualizando, porque o mundo muda, a sociedade muda, as demandas, os temas, eles vão mudando e a gente tem que estar aí sempre muito atualizado, né? Então, contextualizando sempre esses conteúdos específicos que vocês veem, inclusive nesse momento em outras disciplinas, com aquilo que a sociedade está aí gritando, né, vamos dizer assim, por debates, né? Então, o objetivo dessa nossa unidade aqui tem 2 objetivos, então, que é discutir os desafios contemporâneos, né, os desafios, então, do que a gente chama na área da história, a gente gosta muito do termo tempo presente, né, mas também a gente chama, então, esses desafios contemporâneos, no hoje, né, no século XXI, e não só no século XXI, porque se a gente pensar o século XXI, já passamos aí já se passou 25 anos, né, então se você pensar as demandas lá no começo do século, nos anos 2000, né, no início dos 2000, são bem diferentes, vamos dizer, das demandas que a gente tem hoje, tá? Como autor base dessa unidade, eu escolhi o professor Antônio Nova, que ele é um autor português, porém muito antenado e relacionado também à realidade brasileira, tá? Então, não é porque ele é um autor português que ele vai estar refletindo apenas a realidade de Portugal, pelo contrário, ele estuda a realidade brasileira, ele também entende da realidade brasileira e se debruça sobre isso, tá? Eu escolhi do professor Antônio Nova um vídeo, tá? Que são 10 minutinhos, que são perguntas e respostas. Como eu falei para vocês, eu gosto sempre de apresentar o autor por meio dos textos, mas também mostrar para vocês a fala, a imagem, o gestual, tudo isso que a gente consegue por meio de um vídeo, tá? Separei também um artigo, que a gente costuma dizer assim que está quentinho ainda, no sentido que ele foi publicado bem recente, foi publicado o ano passado, 2024, tá? Em que o professor Antônio Nova, ele vai estar fazendo uma pergunta, né? No decorrer do texto, vocês vão ver que ele vai dando algumas pistas, assim, para responder esta pergunta aqui. Formação de professores, uma terceira revolução? Né? Porque ele vai explicar no seu texto que a formação de professores passou por algumas revoluções, tá? A primeira delas seria as escolas normais, uma segunda revolução seria o ensino superior, e agora ele está fazendo essa pergunta, se a formação de professores seria uma terceira revolução. Também do professor Antônio Nova, eu separei para vocês uma entrevista, então são perguntas e respostas, né, entrevistadores
né, que se encontram com o professor, lançam perguntas e ele vai respondendo de maneira escrita, tá? Esses dois aqui, tanto o artigo quanto a entrevista, são escritos. Aí nós entramos a um outro tópico dentro dessa mesma unidade, que são os temas da escola do século XXI, tá? E aqui, gente, propositadamente, eu quis selecionar para vocês usando, né, de propósito, o chat GPT. Porque a inteligência artificial é algo que está aí, a gente não pode ignorar, a gente não pode fingir que não existe, porém, temos que sim utilizar com bastante responsabilidade e ensinar os nossos alunos, assim como eu alerto para vocês, vocês devem também alertar os alunos de vocês sobre como utilizar essa ferramenta, que não pode ser usada de qualquer maneira. Então, quando eu quis discutir, né, os temas obrigatórios, as questões assim de temas pertinentes e tudo, eu joguei no chat GPT e consegui formular para vocês esse quadro que vai estar aqui dentro dos temas obrigatórios por lei, aonde o chat ele fez para mim toda uma listagem de legislações, de temas que são regulamentados por legislações ou por temas que estão dentro, né, da nossa grande legislação da educação, que é a LDB, né? Então, ele é que fez esse recorte. Qual é a minha responsabilidade aqui? Né? E isso a gente tem que ter esse alerta da inteligência artificial sendo um tema contemporâneo, né? Algo que a gente não pode fingir que não existe. Mas qual é a nossa responsabilidade aqui, né? É entender um pouco o que faz sentido e o que não faz sentido. Porque, assim, vocês podem ler aqui e dizer, bom, a inteligência artificial disse para mim algumas besteiras, então até que ponto eu sei sobre esse assunto e eu posso dizer, não, isso não é bem assim. Então, a gente tem que saber sobre o assunto, utilizar a inteligência artificial, mas tem que saber sobre o assunto para saber discernir aquilo que de fato corresponde aos fatos ou não, tá? Além disso, aqui nesses temas da escola do século XXI, eu incluí para vocês uma legislação que o chat não indicou para mim, mas que eu sei que existe, por isso é importante que a gente saiba do conteúdo, né? Que é uma lei, né, que é aqui do estado de Santa Catarina, que inclui como um conteúdo transversal aí no currículo, tanto das escolas públicas quanto privadas, a história das mulheres do campo e da cidade em Santa Catarina. Então, né, além desses recortes aqui, eu coloquei essa lei em específico para que vocês saibam também que existe, tá? Como leitura complementar, agora vocês sabem, né, a nossa tutora, Fabiana, já entrou em contato com vocês, ela é quem sugeriu, e eu achei uma ótima leitura, uma ótima opção, né, de leitura para vocês, porque ela falou para mim, né, o que faz a ligação entre o Antônio Nova, que está aqui, que vocês vão ler, e a professora Selma Garrido, Selma Garrido Pimenta, que vocês já viram na outra unidade, e que vou colocar mais um videozinho aqui para vocês, depois eu explico o que liga, né, o que faz ligação e que ambos os autores estão falando, portanto, né, sobre a questão do neoliberalismo escolar e os processos de subjetivação. É uma tese, tá? Como a educação inovadora opera, né? Uma tese, então, sobre a questão das articulações, da ligação entre o neoliberalismo e o contexto escolar. Então, ela sugeriu esse material, eu achei bastante interessante, coloquei aqui como leitura complementar, por ser um tema que é abordado tanto pelo professor Antônio Nova, quanto pela professora Selma, tá bem? Aí vocês vão ter o seguinte, atividades de aprendizagem, então, né?
vocês vão ter a lição 3, aqui, que são 5 perguntas sobre o professor Antônio Nova, especificamente, né? E eu deixei para vocês também um fórum, tá? Em que o fórum, né, vai ser essa professora que vocês já conhecem da outra unidade, que é a Selma Garrido Pimenta, né? Ela faz uma palestra não, ela faz uma fala lá em 2019, tá? Falando um pouco assim dos desafios, né, do processo de formação dos professores no Brasil. Mas qual é a minha questão aqui, né, com este fórum? Bom, desde a gravação, né, há mais de 5 anos, aí, o mundo mudou, principalmente impulsionado por algo que fez a gente repensar e reviver diversos aspectos da sociedade, que foi a pandemia da Covid-19. Então, considerando que a professora, né, vocês têm que elencar aí o que ela está falando, como lá em 2019, sobre os desafios do processo de formação de professores. Esses desafios, eles continuam os mesmos ou não? Eles se alteraram? Hoje a gente pode dizer que esses desafios que ela estava falando lá em 2019 foram superados? Então, que vocês se posicionem um pouco sobre isso, tá? Escrevam, alguém dá o pontapé aí. A intenção aqui, né, é também que vocês interajam com as falas dos colegas, então não é só assim, eu vou lá e escrevo o meu texto e nem leio o que os colegas estão falando. Não, leiam o que os colegas estão falando, comentem naquilo que os colegas estão falando, tá? Então, de forma geral, essa é a nossa unidade 3, tá, pessoal? Ela é curta, não tem tanta coisa, porque vejam aqui a data, ela é bem curtinha, tá? Ela começa dia 3, então ela vai aí um mês, um pouquinho mais que um mês. E agora também eu vou lançar para vocês, e aí eu vou gravar outro vídeo, tá, gente? Eu só vou mostrar aqui aonde vai estar, e na semana que vem eu vou gravar o vídeo, tá aqui, ó, em avaliações. Eu vou gravar um vídeo, vou colocar aqui dentro. É isso, né? Hoje ainda é sábado, quem tem pouco tempo já pode começar a articular essa atividade desde hoje. Desejo para vocês, então, um ótimo final de semana e uma boa semana, ótimos estudos.